Então vamos nessa, meu povo. Olha só, dando sequência à nossa aula 8, falaremos hoje sobre cargo, emprego e função pública. Eu peço para você atenção em relação a um seguinte detalhe. Escolhi a cor errada. Para você tratar de cargo, emprego ou função pública, na verdade o que eu vou fazer aqui não é te explicar o conceito de cada um, não é isso. O que eu vou trabalhar com você aqui são algumas súmulas, algumas decisões muito importantes no que tange a esse grupamento. Porque assim, na boa, o que é cargo, o que é emprego, o que é função pública? Cargo público é tudo aquele criado por lei, que tem que ser complementado por um concurso público, provido por um concurso público e necessariamente vai ser regido por um estatuto. Então o cara que tem um cargo público, ele é o que nós chamamos de servidor estatutário. Ele é o servidor público. Quando você fala em emprego público, é o cara que detém uma relação de emprego com a administração pública e que ele pode vir a ser o seletista ou até mesmo, se você quiser de uma forma bem canalha, falar que é o temporário, falar que é o comissionado, o que não é uma coisa muito aceita pela doutrina. Mas o emprego público é necessariamente o cara que é um servidor seletista. Então até aqui, você vê que não valeria a pena fazer uma aula sobre isso. Função pública é toda a atividade relacionada a uma pessoa ligada ao Estado. Então aquele cara que é um servidor estatutário, ele vai exercer uma função pública. O cara que é seletista vai exercer uma função pública. O cara que é comissionado, o cara que é temporário, o cara que é de função de confiança, ele vai exercer uma função pública. Então quando você fala em função pública hoje, tá? É bom você entender que função pública é a atividade em si, é o conjunto de atribuições relacionadas a um cargo ou emprego público, ou um conjunto relacionado a uma posição pública específica, que é o caso do comissionado, e por aí vai. Por isso que a gente tem esse negócio, né? Pô, como é que eu posso dizer que o temporário, por exemplo, ele detém um emprego público? Muita gente diz que sim, muitos dizem que não, porque é para tentar enquadrar aqui. Mas, sem dúvida, o temporário exerce uma função pública. Então, na hora da prova, eu acho muito óbvio que a banca não vai ficar brincando com isso. Ah, o cargo, o emprego, para ele não importa tanto. Então, assim, o que eu quero trabalhar com você nesse vídeo de importante? Eu trouxe algumas leis, alguns assuntos, algumas súmulas e algumas decisões para reger essa questão de cargo, emprego e função pública. Eu não vou trabalhar com você aqui, como é que é o concurso, de 2 anos, até 2 anos, prorrogável por igual período, porque isso é uma coisa que tem que estar no teu sangue já. E é uma coisa que eu sempre estou falando. Então, assim, vamos focar aqui, como eu falei para você que é uma aula transitória, vamos focar aqui em trabalhar alguns assuntos mais específicos que podem vir a ser questão de concurso. Primeira coisa, eu trouxe para você efetivamente a Lei 9962, eu falei certo no vídeo passado, de 2000. O que essa lei faz? Lembrando, essa lei regulamenta o empregado público, regulamenta o servidor seletista. Então, aquele cara que tem um cargo público por ele ter feito um concurso público para uma empresa estatal, ele é regido pela Lei 9962, de regra, e aplica-se a CLT de forma subsidiária. Então eu trouxe para você aqui o artigo 3º e algumas coisinhas para falar. O contrato de trabalho por prazo indeterminado, então é só para confirmar para você que há uma diferença gritante entre o temporário e o seletista por conta disso, né? O servidor seletista é o empregado público. Então eu não posso dizer que o temporário é um empregado público, que o temporário tem prazo determinado. Somente será rescindido por ato unilateral da administração, porque olha só, quando eu falo para você, o cara é um servidor seletista, a primeira coisa que você pensa, ele pode ser demitido sem justa causa. E é exatamente isso que a lei veio dizer. Olha, quando você sofre uma demissão sem justa causa, é um ato unilateral. Você está sendo demitido por vontade do administrador. Aqui ele diz o seguinte, somente vai acontecer uma demissão unilateral se, então também não é, claro, no final de contas você é a mesma coisa, mas não é também dizer que a administração, só porque você é seletista, pode sair te mandando embora à torta e direito porque ela quer. Não, corte de gasto, eu quis, eu estou economizando. Nas seguintes hipóteses, prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da CLT. Então veja, eu posso te demitir por justa causa, mas não sem justa causa. Então, unilateralmente, a administração pública pode cometer a demissão de empregado público, de servidor seletista? Pode, desde que se enquadre na prática de falta grave. Sempre lembrando que, independentemente do que for, como o cara compõe a administração,
Eu preciso garantir a ele contraditório e ampla defesa, então eu vou abrir um processo administrativo disciplinar para que isso possa acontecer, tá? Acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública. Claro que ele compõe a administração, então a administração também traz essa regra. Eu não posso acumular cargos, empregos e funções, isso não tem possibilidade. Necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa, nos termos de lei complementar a que se refere ao artigo 169 da Constituição. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre estabilidade e vitaliciedade. E eu vou te explicar melhor essa questão de possibilidade de demissão de servidores públicos, vou falar, e seletista, de agente público, por corte de gasto com o pessoal. Nós vamos trabalhar isso melhor. Insuficiência de desempenho apurado em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico. Para você ver, tem que ter um recurso. Dotado de efeito suspensivo. Lembrando que recurso administrativo de regra não tem efeito suspensivo, a menos que a lei determine ou que seja recebido assim, que será apreciado em 30 dias e prévio conhecimento de padrão mínimo, blá blá blá. Ou seja, aqui seria a exoneração por falta de desempenho, né? O cara está sendo avaliado, lembrando que a avaliação de desempenho acontece o tempo inteiro, antes ou durante. Como esse cara aqui, quando eu falo antes ou durante, estou querendo dizer o seguinte: a avaliação de desempenho, para você que não lembra, isso também é assunto da próxima aula, ela é feita durante o chamado estágio probatório, que é quando você vai tentar estabilidade. Esse cara aqui tem estabilidade? Não. Então ele não tem estágio probatório. No caso do servidor público, mesmo depois do estágio probatório completo, você continua sendo avaliado. O seletista, desde que entrou, também ele vai ser avaliado. Então, isso daqui seria a inaptidão em avaliação de desempenho, que é a mesma coisa. A diferença é que esse cara não tem estágio probatório. Então, de regra, se você deixar na mão dos interpretadores, nós vamos pensar o seguinte: olha, não tem como você exonerar o cara por uma avaliação de desempenho, porque ele não passa por avaliação, já que ele não tem estágio probatório. Mentira. A lei diz que pode. Beleza até aí? Então, ó, a 9962 determina 4 situações em que pode acontecer uma rescisão unilateral de contrato, uma demissão de servidor público, de servidor seletista por ato da administração. Aí, eu trouxe a súmula 43. Presta atenção. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira. Isso daqui nós vamos tratar muito, principalmente quando for começar a trabalhar a Lei 8.112, mas você sabe que existe uma coisa chamada promoção, né? Todo cargo, todo emprego, ele tem uma carreira a ser complementada. Quando você muda de classe ou de nível dentro da carreira, você é promovido. O problema é que, assim, não existe promoção infinita. Salvo uma pizzaria aqui perto de casa que todo dia tem lá uma faixa. Só hoje, pizza exagerada R$ 49,00 e já está 1 ano essa faixa. Não existe promoção infinita. Então vamos dizer, você é nível 3, foi promovido para o nível 2, foi promovido para o nível 1. Se a lei não falar mais nada, você vai morrer nesse nível 1 aqui. O que antigamente acontecia, que era uma coisa meio canalha, o acesso ou ascensão, o acesso funcional, era uma sacanagem. O cara que era técnico, cargo de nível médio, chegava no nível mais alto do cargo de técnico e ele virava analista por promoção, sem fazer concurso público. O que essa súmula disse? Amigão, não interessa. Mas eu já componho o Tribunal de Justiça, eu só estou mudando ali de cargo. Sim, se você quer mudar de cargo, faça concurso público. Mas eu já sou técnico judiciário, eu quero virar analista. Dane-se, faz concurso público. Novo estágio probatório, tu vai passar por tudo de novo. Então, assim, não há como o cara sair de um cargo para outro. Por isso que isso aqui é importante, ó. Propicia ao servidor, então o cara já compõe a administração, um outro cargo sem fazer concurso público. Então, Dalmo, pode um servidor ocupar um outro cargo sem concurso? Pode, desde que integre a carreira. Isso aqui é promoção. Você vai acabar indo para outro cargo. Na verdade, você está mudando de nível ou de classe, o cargo é o mesmo. Agora, o acesso ou ascensão, o acesso funcional não pode acontecer mais. Então, se você quer sair de um cargo para outro, faça concurso, não me importa, beleza? Inclusive, essa súmula também acabou com a possibilidade dos concursos internos, que era uma coisa muito comum. Vou fazer um concurso, estou falando de servidor público civil, tá, querido? Vou fazer um concurso público interno para poder elevar de técnico para analista. Não, o concurso público ele é público, geral. Trouxe para você uma decisão proferida em recurso extraordinário, número 635.739, você vê como é que tem recurso pra cacete no Brasil, de Alagoas. Essa decisão, eu trouxe para você a ementa apenas, tá? Eu não vou ficar lendo, mas eu queria te mostrar uma coisa aqui, ó.
concurso público, edital, cláusula de barreira. Alegação de violação ao artigo 5º e tal. Não interessa. É disso que eu quero falar com você. A decisão falou o seguinte: regras restritivas em edital, quando fundado em critério objetivo, não ferem o princípio da isonomia. O que essa decisão resolveu? Vamos dizer que eu lanço um edital de um concurso em que eu estabeleço 2 etapas. Uma etapa de exame intelectual, em que você vai fazer provas, e uma etapa de teste de aptidão física. Um exemplo, tá? No edital eu digo, somente os 300 que conseguirem se classificar, os 300 primeiros colocados do exame intelectual vão para o teste de aptidão física. Isso é o que nós chamamos de cláusula de barreira no concurso público. Eu estou eliminando gente aqui numa etapa para participar da outra. Eu estou barrando, eu estou criando uma cláusula que vai barreirar, desculpa falar assim, para a próxima etapa. Então, o que aconteceu? O pessoal chegou e falou, não, isso é inconstitucional, isso não pode, isso é maluquice, vai pra merda. Porque, pô, se o cara participou da primeira etapa, ele tem que participar de todas, mesmo que ele tenha sido o último colocado no exame intelectual. E o STF julgou, né, esse recurso extraordinário, como é extraordinário, obviamente, ele é do STF, o julgamento. O STF julgou, foi até um ministro que eu não gosto de falar o nome, que é um vagabundo, que parece um sapo falando. A ideia é que esse recurso extraordinário ele foi provido pelo safado ministro, pelo ministro, no momento em que ele entendeu que isso é normal. Então, quando você tem uma etapa 1, em que vai eliminar um grupo para a etapa 2, e que pode eliminar outros para ir para a etapa 3, e vai afunilando, isso é normal. Isso chama-se cláusula de barreira. Tá? Então, não existe nenhuma limitação quanto à cláusula de barreira. O que eu não posso é limitar na entrada. Por exemplo, vamos fazer um concurso? Vamos. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a prova. Só pode participar da prova quem for selecionado entre os inscritos. Não, se inscreveu, atendeu a regra do edital, né? Porque escolaridade mínima, idade mínima, essas coisas é normal. Atendeu, fez a inscrição para participar. Ah, mas teve 1 milhão de inscritos. Beleza, a gente teve vários concursos, teve mais de um INSS, por exemplo. Sempre que tem, lota. Tranquilo. O que eu não posso é fazer barreira de entrada de inscrição. Eu posso estabelecer regras para inscrição, mas eu não posso dizer, do 1 milhão de inscritos, vamos selecionar 300. Ou, nós temos 300 vagas apenas para a próxima etapa, então só os 300 primeiros inscritos. E o resto que pagou, então isso não existe, tá? Então, cláusula de barreira é aceito. Trouxe mais uma súmula 683 do STF. O limite de idade, presta atenção nisso aqui, para inscrição em concurso só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando pode ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido ali rápido para não perder tempo. Esse artigo 7º, inciso 30 fala que eu não posso ter distinção entre idade, pessoa, sexo, dá para cargos e por aí vai. Povo, quando você fala que limite de idade, isso aqui você tem que ampliar, você tem que fazer uma interpretação ampliativa. Aqui vale para altura, aqui vale para, sei lá, experiência, que é uma coisa que vira e mexe o pessoal me pergunta. O edital pode definir experiência? Pode. O edital pode definir idade máxima? Pode. Porque mínima já é normal, tá na lei. Mas o edital pode trazer altura, isso acontece muito com concurso militar, né? Pode. Altura mínima? Pode. Também não vai ser máxima, né? Desde que possa ser justificado. Isso aqui é o que a gente chama carinhosamente de discriminação legitimidade. Então, você vai discriminar, mas de uma forma legítima. Tá? Você vai determinar, olha, você não pode participar, mas tem um motivo para isso. E mesmo assim, mesmo justificado, dá pra gente entrar com mandado de segurança. Velho, você vai falar que eu tenho... porque mais de 35 anos não vai ter fôlego pra passar no TAF. Eu tenho. Eu não, tá? Só pra constar. Eu tenho. Eu, concurseiro, tenho. Então eu vou lá, entro com mandado de segurança, só que assim, você vai disputar na justiça. Eu não vou entrar em detalhes práticos não, porque isso não vai ganhar ponto pra gente. Mas você entende? Isso aqui tem que ser uma interpretação ampliativa, tá? Não é só idade. A súmula diz que pode. Então, eu fui fazer um concurso que me pediu experiência. Isso é normal? Sim. Desde que exista uma justificativa, uma motivação do porquê que eu exigi experiência. Isso acontece no próprio texto constitucional, né? Para o cara poder fazer prova da magistratura, do Ministério Público, o cara tem que ter uma experiência. Atividade jurídica, né? E por aí vai. Beleza? Trouxe para você também, para a gente finalizar esse vídeo, a Lei 12.990, que vai falar sobre a questão de cotas, tá? E eu tô necessariamente falando de cotas para negros. Por quê? Por que eu trouxe essa lei e não trouxe outras cotas, outras regras mais? Porque essa lei não é uma lei que a gente costuma trabalhar no dia a dia.
Tudo bem, você vai falar de, pô, mas dá um deficiente físico, desculpa, pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela também não tem uma lei? Tem. Só que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é muito cobrado em concursos, principalmente tribunais, né, por uma questão de lógica. Agora, quando você fala em, infelizmente, né, a relação dos negros, acesso do negro ao concurso público, isso não é um negócio muito cobrado em prova. Então eu quis trazer essa lei para te trazer essa regra, caso caia, para você saber. Ficam reservados aos negros 20% dos cargos das vagas oferecidas em concurso público, provimento de cargo efetivo, estatutário, empregado público, seletista, não da administração pública, blá, 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 blá. Isso aqui já resolve um primeiro momento para nós. Olha, o que significa esse papo aqui? Significa que quando você pega a carga de vagas para ampla concorrência, 20% dessas vagas tem que ser reservado. Não está dizendo para você um mínimo de 20%, um máximo, não. São 20%. Então, assim, se eu tenho 10 vagas, eu vou tirar 2. Se eu tenho 100 vagas, eu vou tirar 20. Ah, mas se eu tenho 9 vagas, eu vou ter 4,5. Como é que eu vou funcionar assim? 4,5. Como se eu tenho 9 vagas, 4,5, eu estou fazendo pela metade, né? Se eu for tirar 20%, eu vou ter 1,8. Como é que eu vou funcionar? Quando você tem uma fração menor que 0,5, 5 décimos, você mantém o que estava. Quando você tem maior, você faz mais 1. É aquele papo da matemática básica, né? Então, se eu tenho 1,8, é igual a 2 vagas. Agora, se fosse, sei lá, se fosse 1,4, se fosse 0,7, 0,7 vai para 1. 1,4 é 1 também. Tá? Então, 20% não é até, toma cuidado, não é no mínimo, não é no máximo. 20% das vagas tem que ser reservadas para negros. Beleza? Aí o parágrafo 3º vai falar assim, ó. A reserva de vaga candidato negro constará expressamente dos editais. Não é porque só está na lei que o edital se exime de responsabilidade. Ele tem que te lembrar dessa regra, te trazer exatamente o número de vagas que deverão, especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Então, para cada cargo, aplica-se a regra. Eu tenho 3 cargos, A, B e C. Cargo A tem 10 vagas, cargo B tem 5, cargo C tem 8. Então, do cargo A, 2 para negros. Do cargo B, eu vou pegar 20%, 1 para negro. Do cargo C, eu vou pegar 20%, aqui vai dar 8, 1,6, 2 para negros. Deu para entender a pegada? Então, para cada cargo ou emprego oferecido, não é pegar o quantitativo, 10, 5, 8, aqui 18 com 23, né? E pegar 20%, 4,6, que dariam 5 vagas. Tudo bem que, né, na soma vai dar a mesma merda, mas não é isso que ele tem que fazer. Ele não tem que jogar para você dizendo, do total de vagas oferecidas, 5 são. Que aí pode ser que as 5 fiquem para o cargo A, a administração empurre para um cargo específico. Não. Para cada cargo ou emprego, tem que aplicar a regra dos 20%. Beleza? Expresso no edital. E o edital dizendo exatamente qual o número de vagas. Também não vai chegar e falar, aplica-se os 20. Continuando. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecido no concurso for igual ou superior a 3. Por que isso é importante? Porque se eu tenho 3, 10% de 3 é 0,3, perfeito? Então, 20% vai dar 0,6. 0,6 significa 1. Se eu tivesse 2, 0,2, mais 0,2, 0,4, que você ficaria no 0, na verdade. Então, por uma questão de lógica, basta ter 3 ou mais vagas. Se eu tiver 3, 1. Se eu tiver 4, se você fizer o cálculo, você vai perceber, 1. Se eu fizer 5, 1. E aí começa, né? 6 também vai ser 1, 1,2. 7, 1. 8 você começa a brincar. Então, a partir do número de 3... igual ou superior a 3. Tem prova que coloca só de sacanagem, a reserva de vagas será para um número igual ou inferior. Toma cuidado, né? Com aquela provinha que tenta de sacanear mudando uma letra, mudando uma palavra, né? Tá, então 20% a partir de 3 vagas oferecidas. Parágrafo 2º. Como eu te falei, como eu te expliquei, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior em caso de fração menor que 0,5. Então, como eu te expliquei, aquela regrinha, né, 0,5 para cima, você vai para 1, abaixo de 0,5, você fica no valor anterior. A reserva de vagas a candidatos constará expressamente do edital, já falamos sobre isso. Eu apenas coloquei de novo aqui porque eu dei uma ajeitada nos slides, você percebeu que eu dei um corte aí no vídeo, que o slide estava meio bagunçado. Artigo 3º. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e destinadas à ampla concorrência
de acordo com a sua classificação. Porque assim, como é que vai ser essa questão de como é que eu me declaro negro? Simples. Na hora do concurso, da inscrição, você vai se declarar negro. Para que você possa dizer que você é negro, você vai ter que ir nos critérios estabelecidos pelo IBGE. No site do IBGE você encontra os critérios para adequação. E, obviamente, você vai ter que comprovar isso mais para frente, caso você se beneficie dessa regra. Mas, pô, cara, eu tenho 10 vagas. Dessas 10, 2 são para negros. Quer dizer, então, que o negro vai disputar apenas essa vaga aqui? Não. Vamos dizer que ele consiga a terceira vaga dessas 10. Então ele estaria fora, né? Porque na verdade tem 2 para ele. Não. Ele disputa tanto as específicas quanto a ampla concorrência. Então cuidado. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente à ampla concorrência e as destinadas a eles. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Assim, eu quis trazer para você algumas regrinhas mais específicas. Percebeu como é que eu estou pontuando? Essa aula é basicamente isso. Próximo vídeo falaremos sobre estabilidade e vitaliciedade, um assunto bem importante também, tá? Daqui a pouco a gente continua.